Tudo começou de forma quase imperceptível. Uma mancha tênue, um ponto luminoso cruzando o espaço profundo, detectado por acaso por um telescópio no Havaí. Era o início de uma nova página na história da astronomia. Um visitante de fora do nosso sistema solar, o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já registrado pela humanidade. O que tornava esse corpo tão especial não era apenas sua origem distante, era o comportamento anômalo que ele exibia. Uma assinatura luminosa que desafiava os padrões conhecidos de cometas e asteroides. Não havia cauda de gás visível, e sua rotação parecia instável, quase controlada. Em poucos dias, o mistério se espalhou entre os observatórios do mundo inteiro. O James Webb, o telescópio mais poderoso já construído, foi direcionado para ele. Antes do 3I Atlas, 2 outros visitantes interestelares haviam passado por nós: Oumuamua, em 2017, e Borisov, em 2019. Ambos desafiaram os cientistas. O 3I Atlas, no entanto, parecia ser algo completamente diferente. Seus reflexos no espectro infravermelho mostravam materiais que nunca haviam sido observados em nenhum corpo do nosso sistema solar. E o mais inquietante, o brilho do objeto não diminuía conforme se afastava do Sol, como se uma energia interna o alimentasse. Alguns astrônomos acreditaram, de imediato, que se tratava de um fragmento de um planeta destruído. Outros, que poderia ser uma nave interestelar em ruínas, perdida há milênios entre as estrelas. Mas a verdade, como sempre, parecia se esconder nas sombras do espaço. O telescópio espacial James Webb, equipado com instrumentos capazes de enxergar o invisível, registrou detalhes que mudariam para sempre nossa percepção sobre o que é natural e o que é feito. Imagens revelaram estruturas geométricas irregulares, simétricas demais para serem obra do acaso. Linhas, ângulos e reflexos metálicos sugeriam uma construção artificial, ou talvez o esqueleto de algo que um dia foi funcional. O que seria o 3I Atlas? Um mensageiro cósmico? Um artefato deixado por civilizações extintas? Ou apenas uma coincidência moldada pelas leis da física e pela nossa vontade de acreditar? À medida que ele cruzava a órbita de Júpiter, o objeto parecia desacelerar. Um fenômeno jamais registrado em corpos interestelares. Isso levantou uma hipótese ainda mais ousada. E se ele estivesse respondendo a algo? E se houvesse um padrão de comunicação escondido em sua rotação, no seu brilho ou na sua trajetória? As redes de radiotelescópios ao redor do mundo começaram a monitorar o 3I Atlas dia e noite. Ondas de rádio foram direcionadas para ele em busca de algum eco, algum sinal, e então algo aconteceu. Durante uma das transmissões, uma anomalia de retorno foi captada, uma resposta em frequência variável que não se encaixava em nenhum ruído natural conhecido, e foi suficiente para reacender o debate sobre a existência de inteligências extraterrestres avançadas. Enquanto o público se dividia entre o ceticismo e a fascinação, o James Webb continuava a observar. Cada imagem nova trazia mais perguntas do que respostas. A textura do objeto lembrava ligas metálicas. Havia pontos de emissão térmica localizados, sugerindo calor residual em partes específicas, como se fossem núcleos energéticos ainda ativos. E então veio o silêncio. O 3I Atlas, após semanas de monitoramento intenso, sumiu do alcance dos telescópios, sem explicação, sem aviso. Desapareceu nas profundezas escuras do espaço, como se tivesse cumprido seu propósito e seguido viagem. Mas os dados coletados permaneceram, e o que eles revelaram ainda está sendo estudado em segredo por agências espaciais e centros de pesquisa. O que o James Webb realmente viu pode ser algo que a humanidade ainda não está pronta para compreender. Quando o James Webb apontou seus espelhos dourados para o 3I/Atlas, ninguém esperava nada além de poeira e rocha gelada. Mas o que o telescópio encontrou foi algo profundamente diferente. Algo que não se comportava como um corpo natural.
As primeiras imagens mostravam uma superfície lisa e reflexiva, como se o objeto fosse parcialmente coberto por um material metálico. Era algo impossível de ser explicado por erosão cósmica ou colisões aleatórias. Mais surpreendente ainda, o 3I/Atlas emitia um brilho constante numa faixa de radiação incomum, uma assinatura térmica que não correspondia a nenhum tipo de gelo, silicato ou composto orgânico conhecido. Webb, com sua precisão quase divina, analisou os espectros de luz refletidos, e foi aí que o mistério se aprofundou. Os dados mostravam linhas espectrais nunca antes vistas, sugerindo elementos exóticos, talvez compostos criados sob condições que simplesmente não existem em nosso sistema solar. Alguns físicos sugeriram que o objeto poderia conter isótopos de metais instáveis, capazes de liberar energia de forma controlada, o que explicaria seu brilho constante mesmo longe do Sol. Mas havia algo ainda mais enigmático. As imagens capturadas em infravermelho revelaram padrões hexagonais na superfície, dispostos com precisão matemática. Cada formação parecia refletir a luz em um ângulo exato, criando uma espécie de mosaico que lembrava uma antena, ou uma estrutura feita para coletar ou emitir energia. Pode ser coincidência? Disseram alguns, mas no silêncio das salas de controle da NASA, poucos realmente acreditavam nisso. O que Webb via não se encaixava em nenhuma teoria conhecida, e quanto mais dados eram coletados, mais o comportamento do 3I/Atlas parecia intencional. Em uma das últimas observações, o telescópio registrou algo assustador. Uma mudança súbita de trajetória, como se o objeto tivesse feito uma pequena manobra. Sem propulsão visível, sem causa gravitacional. Apenas uma alteração sutil, mas precisa. Os engenheiros revisaram cada dado, buscando erro instrumental. Nada. Webb havia registrado com clareza um movimento que desafiava as leis da física conhecidas. E então veio o silêncio. A equipe responsável pelos dados foi instruída a interromper as transmissões públicas sobre o 3I/Atlas. Relatórios internos começaram a ser classificados e, de repente, o objeto saiu do radar. Mas antes de desaparecer, Webb registrou algo que poucos tiveram acesso. Um brilho pulsante, como se o 3I/Atlas tivesse respondido ao telescópio. Um pulso de energia direcionado, na mesma frequência de comunicação que o Webb usa para transmitir dados à Terra. Coincidência? Ou um sinal de que alguém ou algo nos viu primeiro? Desde o desaparecimento do 3I/Atlas, a comunidade científica e o público em geral se dividiram em teorias. O que realmente era aquele visitante interestelar? Um corpo natural raro? Ou algo construído por mãos ou inteligências que não pertencem à Terra? A primeira hipótese, a mais confortável para os cientistas tradicionais, afirmava que o 3I/Atlas poderia ser o resto de uma estrela morta, um fragmento de núcleo colapsado, extremamente denso e revestido por materiais exóticos. Essa explicação poderia justificar o brilho constante e o comportamento térmico incomum. Mas mesmo essa ideia tinha falhas. Nenhum remanescente estelar conhecido viaja tão pequeno e tão isolado. E nenhum deles apresenta padrões geométricos ou pulsos rítmicos. A segunda hipótese, mais ousada, vinha ganhando força entre pesquisadores independentes. O 3I/Atlas seria uma sonda interestelar antiga, talvez enviada há milhões de anos por uma civilização extinta. Uma máquina criada para observar, coletar dados e seguir adiante, cruzando os confins da galáxia. A energia interna detectada pelo James Webb, segundo essa teoria, seria o vestígio de uma tecnologia de propulsão baseada em fusão controlada, algo que nós, humanos, ainda tentamos compreender. Essa ideia ganhou força quando compararam o comportamento do 3I/Atlas ao do Oumuamua, outro objeto que também apresentou aceleração não explicada. Os dois viajantes pareciam seguir uma lógica, como se fizessem parte de um mesmo projeto cósmico. Mas há uma terceira hipótese ainda mais perturbadora. E se o 3I/Atlas não fosse nem natural nem construído, mas sim vivo?
Alguns astrobiólogos teóricos sugeriram que o objeto poderia ser uma forma de vida interestelar baseada em energia, um organismo que sobrevive se alimentando da radiação estelar e viajando pelo espaço entre as estrelas.